Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia aqui de hoje, né? Bom, começando a semana, né? Sabemos mais uma derrota do Santos aí, pra gente começar a semana com o pé esquerdo, né? E é isso, rapaziada. O que nós vamos falar aqui hoje é revolta. Sormani revoltou no vídeo dele, né? Vou mostrar um trecho pra vocês aqui e o Vojvoda vai ter um trabalho assim, cara, dificílimo, tá? Porque ele vai pegar um time sem um legado, sem nada para ser aproveitado, um projeto no meio para fim de temporada, jogadores que talvez ele não escolheria se ele fosse o técnico desde o começo do ano. E com isso vai ser muito difícil, tá? Vai ter muito trabalho essa semana, tá? Quem viu ele ontem em Salvador, ele anotou tudo no caderno lá, provavelmente muita coisa que tem que ser mudada, tem que ser mexida, tá bom? Mas primeiro, rapaziada, vamos ver o que o Sormani fala sobre um trecho do jogo de ontem, revoltado com aquele lance bizarro do VAR, que pra mim nada mais nada menos de má fé, agir de má fé. E também, provavelmente, juízes envolvidos com bet, né? Vamos ver o que ele fala sobre isso? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Sormani. Caio Max Ribeiro. Caio Max Augusto Ribeiro. Esse rapaz, ele é ruim. Como é que pode? Como é que pode a CBF, o Brasil, um dos melhores campeonatos do mundo, ter um profissional desse de quinta categoria a trabalhar no VAR? O mundo viu que foi pênalti, mas ele não chamou o árbitro da partida. Ele não chamou o árbitro. Não chamou. Consequentemente, o árbitro no campo não percebeu. Isso é possível de acontecer, é normal isso ter acontecido, que na rapidez do lance você não tenha visto. Ok, isso é perdoável. Agora, imperdoável é o árbitro do VAR, o Caio Max Augusto Ribeiro, não chamar o árbitro do jogo para dar uma olhada. Ele ferrou a arbitragem. Ele ferrou a arbitragem. Caio Max Augusto Ribeiro. E sabe o que vai acontecer? Nada. E se acontecer alguma coisa, ele vai ser afastado. Ok, beleza. Mas e os pontos do Santos? Ou o pontinho que o Santos poderia ter conquistado? Quem é que vai pagar esse prejuízo aí? Agora, isso só acontece porque o Santos é um time sem representatividade na CBF. O senhor Marcelo Teixeira é absolutamente ignorado. Pra vocês verem, né, rapaziada, como o Santos tá numa fase muito ruim, né? O Marcelo Teixeira não tem nenhuma representatividade. Quem me acompanhou na live ontem viu que eu falei sobre esses pontos, tá? Falei que esses lances de VAR contra o Santos tá sempre sendo mal intencionado. O pênalti que deram pro Vasco contra o Santos, a bola resvalou no braço do Souza, mesmo assim chamou e deu pênalti. Isso porque o jogo já tava 2 ou 3-0. Hoje a bola bateu claramente no jogador do Bahia e deixou seguir. Sabe? Bola que sai e o VAR não fala que não saiu. Expulsão que era pra ter sido no primeiro minuto de jogo. Contra o Fortaleza, 2 pênaltis horrorosos. Contra o Inter, bola na mão, não chamaram o VAR. Porque não tem representatividade. Faz isso no Palmeiras pra você ver. A Leila bate na porta da CBF no outro dia. No outro dia, vai solta tudo lá. Agora o Santos, como não tá tendo força, não fala nada, tá tudo certo, vai deixar passar mais um lance. E aí no próximo jogo pode ser que aconteça a mesma coisa. E vai deixando passar. Ninguém briga, não fala nada. Beleza? Isso é revoltante, rapaziada. Nada isenta a derrota, como o 6-0 também. Mas o que é certo, né? Bola na mão é pênalti. E pra mim nada muda na minha cabeça que além dos juízes ser fracos, o árbitro de VAR ser fraquíssimo, eles também são mal intencionados e talvez seja envolvido com bets, tá? Tem que começar a investigar isso daí. Tem que começar a investigar, igual investiga jogador. Não é só jogador que tá envolvido com isso daí não, tá? No mundo do futebol. Acho que também esses caras também estão. Inclusive a gente viu em 2005, antes de casas de aposta, o que aconteceu com a máfia do apito, né? Quem é um pouco mais velho lembra disso. Eu não duvido nada tá acontecendo nos tempos de hoje. Ainda mais com a tecnologia hoje tudo mais fácil pra fazer isso, pra manipular as coisas. Eu não duvido nada, tá? Mas é isso, rapaziada. Vamos pra próxima notícia também. Sobre o Wagner falando do trabalho que o Vojvoda vai ter daqui pra frente, tá? Vamos ver o trecho que ele fala sobre isso? Se vocês também quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Wagner, tá? Uma temporada é mais complicado, ele não formou essa equipe, ele não treinou esses jogadores, enfim, ele vai ter que tirar sim um coelho da cartola, mas eu acho que o Santos vai melhorar muito com o Vojvoda. Eu não sei se isso vai ser suficiente para que o Santos alcance um objetivo maior neste Campeonato Brasileiro, uma vaga numa competição sul-americana. Não sei se será suficiente para isso o trabalho do Vojvoda, mas eu tenho certeza que o Santos vai melhorar muito. Mas ele vai ter que enfrentar muitos desafios, porque ele tem aí uma gestão realmente
que precisa dar respaldo para ele. Ele tem que resolver muitos problemas internos, eu vou falar sobre isso. Tem que também acertar em cheio nas contratações. O Santos vai precisar aí de pelo menos 2, 3 contratações. O Santos precisa ser pontual, ser assertivo, o clube não tem dinheiro. Então o Vojvoda vai ter que, sim, transformar esse clube, essa equipe, pelo menos, numa equipe competitiva. O que hoje a gente percebe claramente que é uma missão muito difícil. E também, rapaziada, que eu sempre falei pra vocês, como o Wagner falou, não tem como ele não melhorar o time. Porque o legado do Caixinha e do Kleber Xavier não tem como o Vojvoda deixar igual isso. Vai melhorar. Isso é fato. Por isso que eu falei na live de ontem, ele é minha última esperança. Se o Vojvoda não salvar o Santos vai cair. O Santos vai cair. Mas eu acredito que ele vai melhorar sim. O Wagner falou, talvez não para competições internacionais, mas eu já tô com aquilo na cabeça, o objetivo é se salvar para a Série A. E aí, se salvando, se mantendo na primeira divisão, com um planejamento do zero, pré-temporada, o Santos vende, dispensa, empresta esse monte de jogador que não deu certo, e o Vojvoda faz o time com a cara dele. Né, que aí ele vai ter um projeto do zero para recomeçar o ano. E aí sim, com uma estrutura, com uma base que vai ser aproveitada desse ano para o ano que vem, aí ele vai ter mais ou menos saber quem pode ficar ou não, quem ele pode contar ou não, né? Mas o legado, assim, é um trabalho muito difícil. Às vezes a gente fica reclamando, os caras ganham muito, mas assim, para aceitar uma bucha dessa tem que pedir muito mesmo, rapaziada. Tem que pedir 1 milhão mesmo de salário, porque na moral, olha a bucha, cara. Só quem assiste todos os jogos do Santos, como eu assisto, sabe que é uma bucha desgraçada essa daí. Não é fácil, cara. Olha o time rachado, quebrado, sem confiança nenhuma que o Vojvoda vai pegar. Mas eu estou confiante no trabalho do Vojvoda. Eu também. A gente vai falar sobre, eu vou trazer aqui a minha opinião sobre tudo que ele precisa fazer para atingir esse objetivo de tirar o Santos dessa situação e conseguir algo interessante ainda neste Campeonato Brasileiro. Vou falar, claro. Inclusive, rapaziada, se a gente for olhar a tabela aqui do Brasileirão, mais que eu não tô pensando alto, mas não é uma missão difícil. Não é uma missão difícil. Porque do 12º, com o Atlético Mineiro, que perdeu o jogo, né, pro São Paulo, e do Santos, que é o 15º, é 3 pontos. Uma vaga de Sul-Americana não é longe. Porque aqui tá muito embolado. Tá muito embolado. Tá? Do 10º colocado ao Santos é 5 pontos de diferença. Tá? Então dá pra sonhar 5 Sul-Americana. Dá pra sonhar. Mas o Santos precisa de sequência. O Santos precisa ganhar o próximo jogo em casa. O Santos tem que tentar buscar um empate fora. Dependendo do adversário. Tem que ganhar outro em casa. E começar a pontuar. Pra quem sabe entrar nessa fase, nessa parte da tabela e se manter. Mas para isso, precisa de um bom trabalho, que é o que nós acreditamos que o Vojvoda vai fazer. E eu acho que o trabalho dele principal é recuperar a confiança do pessoal. Recuperar a confiança. Vamos ver também hoje, vou apurar bastante as contratações que vão chegar, tá? Como o Gonzalez, talvez o zagueiro do Paraguai lá também, que pode chegar toda essa semana. Mas no mínimo 3 reforços eu acredito que o Santos vai chegar, porque a janela fecha dia 2. O Santos precisa trazer pelo menos 3 reforços, no mínimo 3, mas no pior dos casos, 2. O Santos precisa trazer. O Santos não pode fechar a janela sem contratar mais ninguém, né? E vimos aí que vários jogadores, talvez com o Vojvoda, alguns eu acredito que ele possa recuperar, outros eu acho que ele não vai ser aproveitado. Por exemplo, David Washington ou Tiquinho, eu acho que talvez ele aproveite um dos dois, não os dois. Pela característica que eu vi o Fortaleza jogar, talvez alguns caras também com ele vão jogar muito pouco. Rincon e Schmidt, não tem como. O Vojvoda gosta de volantes pegadores, gosta de volantes que saem para o jogo, e nenhum dos dois tem isso. Então acredito que também vão perder espaço. Luizão com o Vojvoda vai perder espaço. Os laterais precisam retomar confiança, tá? Acho que o Souza volta para o time com o Vojvoda, que ele gosta de um futebol ofensivo, né? E é isso, galera, é isso. Então vai ter essas bastante mudanças no time, vai mudar esquema, vai ter uma semana duríssima, tá? Duríssima mesmo, de muito trabalho, recuperação de atletas, formação, elenco. Pode ser que alguns jogadores da base comecem a ser mais aproveitados. Os reforços que vão chegar e vão vestir a camisa, provavelmente. Eu acho que o Cabadielho, pela característica que o Vojvoda era do Fortaleza, pontas rápidos, talvez o Cabadielho vai estar nesse time, vai ter mais oportunidade porque ele é um cara rápido,
mais que o Barreal, mais que o Guilherme. Então e é o estilo de jogo que o Vojvoda gosta. E vamos esperar, rapaziada. Por enquanto as notícias foram essas. E lembrando, hoje pode ser que surja já algum reforço. E eu vou fazer vídeo pra vocês, tá? Agora, quem é? O Gonzalez lá do Tigres é o mais provável que seja o primeiro reforço. E segundo é o zagueiro... sempre me dá branco o nome dele, tá? Zagueiro do Paraguai do Spartak lá. Alex Duarte, tá? Provavelmente são os dois reforços que o Santos vai fechar, tá? Porque a multa dele é aproximadamente 3 milhões de euros, né? E do Gonzalez é 5 milhões de dólares, né? Então tá dentro do que, inclusive, o Santos pagaria esse reforço que o São Paulo lhe pediu, né? Não tá, o São Paulo chegou a pedir reforço de 15, o Santos falou, 15 não tem como, mas 5, 4, 7 eu consigo. Então esses reforços estão dentro do que o Santos pode pagar. E outra notícia que pode sair hoje também é a venda oficialmente do Lucas Meireles, tá? Pelo que sabemos que o Shakhtar Donetsk, né, fez uma proposta de 12 milhões de euros, tá? Que dá aproximadamente 76 milhões de reais. Eu fiz vídeo falando sobre isso. Eu acho que o Santos está avaliando, mas pelo valor vai aceitar essa proposta, porque além disso ganha 15% a demais valia em uma futura venda. Então, se eles revenderem para um futebol europeu, algum outro time, o Santos vai ter 15% ainda fora esse valor, tá? Então, por enquanto as notícias foram essas, rapaziada. Vamos começar a semana aí, somente com expectativas de reforço para o Santos o resto da semana, né? Principalmente zagueiro e volante, que é as posições que o Santos está mais precisando. Mas vai ser uma semana de muito trabalho pro Vojvoda. Eu acho que ele já deve estar começando os trabalhos hoje. Hoje os jogadores folgam, deve voltar aos trabalhos amanhã. Mas o Vojvoda já vai estar trabalhando no CT, provavelmente ele vai ter coletiva. Então vai ter trabalho muito duro daqui pra frente, até o final do ano. Tá bom, rapaziada? Boa semana a todo mundo e até o próximo vídeo.